Boa noite a todos, obrigado mais uma vez aí pela presença. Hoje a gente vai falar um pouco sobre HTHA, o ataque por hidrogênio quente. Então, eu convidei aqui a Annelise e a Camila para estar compartilhando a experiência delas em relação a esse tema. Então, uma breve apresentação aqui, eu acho que a maioria já me conhece, meu nome é Cleber Fernandes, sou engenheiro mecânico, tenho especialidade na área de engenharia de soldagem pelo Senado do Rio de Janeiro. Também atuo como na parte de gerenciamento de projetos em obras de manutenção, reparo. Trabalho há 4 anos como profissional habilitado, e hoje eu atuo como coordenador de contratos na Charquez Inspeções, né? Uma empresa de consultoria e voltada para a gestão de integridade de ativos da minha empresa, né? Que é a comunidade NR13, né? A comunidade NR13 foi um grupo que a gente criou para estar interagindo entre os PHs, os inspetores, as pessoas que têm afinidade com a parte de integridade de equipamento, e a gente está cada vez aperfeiçoando mais o nosso conhecimento, porque o grupo é basicamente isso, né? A gente está tendo uma composição multidisciplinar de profissionais, onde cada um dentro da sua área de conhecimento está contribuindo com as pessoas, com as situações que vivenciam no dia a dia. E, assim, o nosso principal intuito é justamente esse, tornar, deixar o mais homogêneo possível as pessoas que fazem parte desse grupo em termos de conhecimento técnico relacionado à parte de integridade de equipamento. Então, qual é o nosso propósito hoje, né? Então, a gente tem, mais uma vez, aqui 3 objetivos para hoje, onde o primeiro é a gente trazer os conceitos sobre HTHA, né, e promover uma discussão sobre esse mecanismo de falha, o mecanismo de falha que está associado aos conceitos e à definição desse tema. Segundo, o objetivo é a gente estar fortalecendo esse network entre as pessoas que estão participando do grupo, a gente está compartilhando conhecimento, agregando conhecimento técnico para todas as pessoas que fazem parte desse time e fortalecendo principalmente a nossa rede de contatos. E terceiro objetivo eu quero estar fazendo esse convite a vocês aqui, aos participantes, aos membros aí, para a gente fortalecer esse time. Se você tem um amigo que tem afinidade com o tema de integridade de equipamento, que atua com a área de gestão de ativos, de equipamentos de processo, traz ele para o nosso time, para esse grupo aqui, vamos fortalecer esse time a nível nacional. Eu apresentei essa imagem lá no grupo, né, que juntamente com a publicação do LinkedIn, chamou muita atenção, e é um acidente que aconteceu numa refinaria nos Estados Unidos, refinaria Tesoro, né, em 2010, e um acidente assim bem crítico, porque levou a óbito 7 pessoas, né, são 7 vidas que foram ceifadas. E nós, como profissionais da área de integridade, é o nosso dever e nosso papel está garantindo que as pessoas que atuam nas unidades de processos, operadores, enfim, todas as pessoas que estão ali presentes, elas consigam voltar para casa com segurança. É papel da equipe de gestão de integridade, do engenheiro, do inspetor, garantir que o equipamento não venha a falhar, principalmente de forma catastrófica. O Conselho de Química nos Estados Unidos abriu uma investigação, né, para tentar apurar o que levou à falha desse equipamento. E foi constatado que o trocador de calor, que era o equipamento em questão, teve uma falha catastrófica. Depois da investigação, o Conselho de Química fez um relatório técnico apresentando quais foram as evidências, o que eles conseguiram tirar como conclusão desse acidente. A falha estava associada ao ataque por hidrogênio a alta temperatura, né, HTHA, e o mais interessante foi a descoberta que, embora o equipamento estivesse dentro das premissas lá das curvas de Nelson, na condição que foi encontrada, o equipamento ele falhou abaixo, né, abaixo dessas curvas. Então, houve uma necessidade de fazer uma revisão no documento do API
com base nesse evento, né, outros eventos também foram verificados em condições de equipamento de aço carbono baixo que estavam apresentando falha por HTH abaixo da curva. Então, isso fez com que o Instituto publicasse uma revisão para o tema, né? Então, hoje, basicamente, para o HTHA, a gente vai falar, a gente buscou informações no API 571, onde ele traz os mecanismos de dano para equipamentos da indústria de processo, né, principalmente refinaria. A inspeção baseada em risco também aborda um capítulo para isso, né? E o próprio API 941, que fala exclusivamente desse mecanismo de dano. O handbook também traz alguma coisa relacionada a danos causados pelo hidrogênio, né? Bom, a gente tem hoje como convidado mais uma vez aqui a Amelie, pessoa que eu tenho grande admiração, que está sempre compartilhando conhecimento, faz parte da comunidade Mente Presa, está lá compartilhando conhecimento com a gente, está, às vezes, quando alguma coisa é falada que não tem muita relevância, está sendo distorcida, automaticamente ela já corrige, já pede a gente lá para o pensamento correto. Também vamos ter hoje aqui a Camila Pena, ela é também professora, tem grande expertise, é especialista na área de inspeção baseada em risco, né, consultora também, e a gente vai ter essas duas feras aí hoje estamos apresentando um pouco aí para a gente sobre esse mecanismo. Boa noite. Vamos falar de danos pelo hidrogênio e mais especificamente do ataque pelo hidrogênio. Mas é importante entender que a gente tem diferentes tipos de danos em diferentes materiais, dependendo da quantidade de hidrogênio que entra, dependendo do nível de tensões, dependendo da temperatura, dependendo do que é o material. Então, vamos entender um pouquinho o que é e, principalmente, vamos entender essa coisa da terminologia. O que a gente pode ver nesse slide? Que esse aí é do ASM Handbook. Então, ele mostra que tem vários tipos de danos pelo hidrogênio. Então, a gente tem o Hydrogen Embrittlement, que é um que acontece muito para materiais de alta resistência. A gente tem o blistering, que é esse Hydrogen Induced Blistering, que é a formação de bolhas internas no material, acontece principalmente em materiais de baixa resistência mecânica e em baixa temperatura. A gente tem esses flocos de hidrogênio que acontecem em grandes espessuras e principalmente quando o material não é bem desgaseificado, que é como se fosse aquele fish ice, que a gente encontra muito em solda. A gente tem a formação de hidretos, né, que essa formação de hidretos ela não acontece em aço carbono, ela acontece principalmente em outras ligas, né, o titânio é um dos que mais acontece e que mais fragiliza. E a gente tem o ataque pelo hidrogênio. O pessoal estava falando, não, o pessoal está dizendo se descarboneta, não descarboneta. Então, assim, primeiro, o ataque pelo hidrogênio, ele é essa reação química irreversível do hidrogênio com o carbono, né? Se é uma reação de hidrogênio com carbono, formando metano, então o ataque pelo hidrogênio, a característica dele é formar o metano. Se forma o metano, consome o carbono, com certeza o carbono saiu de algum lugar. Então, é necessário que haja uma descarbonetação para que você tenha o ataque. Como o próprio Eric Clapton falou antes, às vezes você tem dentro de uma mesma falha vários mecanismos atuando juntos. Então, você pode ter bolhas sendo formadas e essas bolhas podem não ser de metano, elas podem ser de hidrogênio. Se elas forem de hidrogênio, não são o ataque pelo hidrogênio, elas são o blister. Dentro da vida útil de um equipamento, a gente tem a parte de projeto, a fabricação, o teste e a operação. Muitas vezes esse hidrogênio ele vem lá da matéria-prima, porque não foi bem desgaseificada, por exemplo. Muitas vezes o hidrogênio pode vir de processos de soldagem, quando a gente dissocia a umidade, a água e entra o hidrogênio. Pode vir de revestimentos eletrolíticos. Então, eu tenho um hidrogênio vindo de várias naturezas. Tá?
Aqui na fabricação, eu tenho basicamente hidrogênio vindo como uma dissociação da água, da umidade. E é importante dizer que esse hidrogênio que vem aqui, ele é um hidrogênio finito, ele é um hidrogênio que é aquela quantidade de hidrogênio. A gente vai ver que quando a gente entra em operação e acaba sendo gerado hidrogênio, esse hidrogênio que vem do ambiente, tanto pode ser um ambiente aquoso, ou ele pode ser de gás, hidrogênio gasoso, H2, que está presente no ambiente. Tá? Quando a gente tem esse hidrogênio que vem em operação, esse é um hidrogênio infinito, porque ele está sendo gerado naquele momento, seja de uma corrosão, seja de uma proteção catódica, ou seja, como a gente vai ver em caldeiras de um processo de corrosão sob depósito. Tá? Então, eu coloquei aqui embaixo as diversas formas que o hidrogênio pode entrar. Então, ele pode entrar porque ele vem da dissociação da água, e aí ele pode entrar durante a fabricação, basicamente, ou ele pode vir na matéria-prima, mas durante a operação, a gente pode ter um ambiente com uma alta pressão parcial de H2 e ele vai entrar. Ou ele pode vir de um processo de redução do íon H+. Então, é importante a gente entender, a gente vai ver logo aí à frente, que você pode ter o hidrogênio como um íon numa solução, você pode ter o hidrogênio como um átomo durante uma etapa de redução ou durante uma dissociação, e você pode ter o hidrogênio como uma molécula. Então, são 3 formas. Ele pode estar na forma iônica, na forma atômica ou na forma molecular. E a gente vai ver que existem 2 condições básicas que vão dar o ataque pelo hidrogênio. É quando você tem em alta pressão, numa fase gasosa ou numa fase líquida, porém com hidrocarbonetos com o gás dissolvido e com alta pressão, ou você pode vir num processo de corrosão sob depósito em tubo de parede d'água de caldeira. São as 2 condições que você dá o HTHA. Agora, então aqui tem mais ou menos um resumo, né? Quando o hidrogênio ele vem durante a fabricação, ele tem uma quantidade finita. Quando ele vem em operação, a quantidade é infinita. E se você pegar aqui no material, você vai ver que o hidrogênio pode entrar e sair do material sem causar nenhum dano, ou ele pode entrar, interagir e causar algum dano, e esse dano vai depender muito de várias condições que a gente vai apresentar aqui. Agora, já de cara, a gente tem que pensar o seguinte, que a barreira para ele não entrar, ela pode ser efetiva. Eu até trouxe para vocês verem um dos revestimentos que se usa para evitar entrar o hidrogênio. Tá? E a barreira para não sair ela é muito problemática. Né? Se você colocar um parafuso cadmiado bicromatizado, o bicromato ele passiva a superfície. O cádmio ele injeta o hidrogênio, ele carrega de hidrogênio. E aí quando você faz o bicromato antes de desidrogenar, o hidrogênio não consegue mais sair. Então a barreira para ele não sair ela é bastante problemática. Tá? Aí a gente tem aqui os fatores que vão influenciar no tipo de falha. Então, eu tenho o material, eu tenho aqui as formas como o hidrogênio aparece, a forma como ele entra. Então, sempre que ele entra no material, é porque ele está na forma atômica. Então, quando ele entra no material na forma atômica, ele pode ficar dissolvido, ele pode não conseguir dissolver e ficar se movimentando, e ele pode ficar preso no que seriam as armadilhas, né? Que são os sítios de aprisionamento do hidrogênio. E ele pode entrar e sair na forma de H2. Né? Então, também é muito comum. O hidrogênio entra de uma forma e, quando ele sai como um gás. A gente pode ter, então, os danos causados pelo hidrogênio, dependendo do material, dependendo do nível de tensões que existe naquele material, dependendo da temperatura, dependendo da pressão aqui, principalmente da pressão externa de hidrogênio ali em cima, e é interessante, dependendo do tempo. Então, existem vários danos pelo hidrogênio que eles vão acontecendo, né, com o tempo.
eu trouxe aqui para vocês verem, essa aqui é de uma propaganda de um instrumento, de um diafragma para um medidor de pressão que trabalha com H2. E aí mostrando que, aqui está mostrando que você tem o H2, que pode se dissociar em alta pressão, ele entra como um átomo e atravessa o material. E aí, muitas vezes, você tem, num medidor de pressão, uma pressão do outro lado, né? Mudando a sua própria medida. Então, uma das coisas que se faz é colocar um revestimento. E aqui embaixo está mostrando vários tipos de revestimento, né? Aço inox, astelói, e esse aqui que é muito interessante, que é um revestimento de ouro. E aqui a gente tem, dependendo de todos esses fatores que eu apresentei antes, a gente vai ter os diferentes tipos de dano, tá? Então, eu vou ter o ataque pelo hidrogênio, eu vou ter a fragilização pelo hidrogênio, eu posso ter um processo de corrosão sob tensão, eu posso ter o HIC, que seriam como se fossem bolhas internas, só que elas vão se interconectando e formando uma trinca. A gente tem esse outro que é o Stress Oriented HIC, que é esse muito ligado com regiões tensas, de soldas, principalmente, e eu tenho o próprio blister. E vamos falar, então, do hidrogênio, né? O hidrogênio entrando, ele sempre entra na forma atômica, ele é um átomo muito pequenininho e quando ele entra na rede cristalina, ele é um átomo intersticial, ele vai passando pelos interstícios e ele vai se movimentando dentro do material, só que ele vai se movimentando dependendo da estrutura, da microestrutura que tem. Então, eu coloquei aqui uma microestrutura ferrita, CCC, com essa carinha feia do átomo ali, que ele não se dissolve na ferrita muito bem, e a estrutura austenítica com o hidrogênio ali bem feliz, porque ele está bem dissolvido ali. E aqui nesses dois gráficos a gente vai ver a solubilidade do hidrogênio em função da temperatura e em função das pressões. E a gente vai ver que em alta temperatura eu tenho maior dissolução e nas estruturas, a estrutura austenítica eu tenho maior dissolução do que nas estruturas ferríticas, tanto o delta quanto o alfa aqui. E nesse outro gráfico que a gente está vendo o coeficiente de difusão, a gente vê que na ferrita, o hidrogênio, aqui é a temperatura contra o coeficiente de difusão, a gente vê que na ferrita, o hidrogênio, ele, mesmo em baixa temperatura, ele difunde bem. E ele não difunde bem na austenita. Para você difundir na austenita, você teria que estar em alta temperatura. Isso, de uma forma resumida, quer dizer, o hidrogênio nas estruturas ferríticas, que são os ácidos carbono e baixa liga, eles se movimentam rápido, mas eles não se dissolvem. Então, eles estão sempre querendo ir para algum lugar onde eles estejam um pouquinho mais aberto, que normalmente são as regiões mais quentes ou mais tensas, tá? E na austenita, ele dissolve bem, então ele não se movimenta na austenita. Então, uma das coisas que a gente vai ver lá no fim, quando estiver vendo as curvas de Nelson, inclusive, é que quando você tem um cladding ou você tem um ácido inoxidável, ele não vai se fragilizar e ele também não vai deixar passar o hidrogênio, tá? Então, agora, vamos ver aqui as duas formas que a gente tem de ter o HTHA. Eu posso ter o HTHA quando eu tenho tubo de parede d'água de caldeira de alta pressão em corrosão sob depósito, e eu posso ter o HTHA quando eu tenho a dissociação da molécula do H2 em alta pressão gasoso ou em meio líquido de hidrocarbonetos, tá? Aqui está muito ligado em refinaria, aqui em cima em caldeira. E eu tenho um videozinho que eu vou colocar aqui para vocês. O ataque pelo hidrogênio em tubos de parede d'água é um tipo específico de corrosão no lado água, waterside corrosion, que ocorre em caldeiras de alta pressão. Esses tubos de aço carbono, que são geradores de vapor, recebem o calor da fornalha e aquecem a água que passa em seu interno. Para garantir que os tubos não sofram um processo de corrosão pela água, esta é tratada e forma na superfície uma camada protetora conhecida como magnetita.
Quando existe um descontrole da água e esta se torna ácida, a camada protetora é destruída e o aço corrói, liberando íons de ferro na água e gerando hidrogênio atômico na superfície, que fica dissolvido, mas que logo encontra outros átomos e forma moléculas, que evoluem como bolhas de hidrogênio gasoso. Depois de um descontrole, quando existem contaminantes na água, a correção do pH pode favorecer precipitações do meio. E os depósitos, quando se tornam espessos, isolam a parede do tubo do contato com a água e causam um superaquecimento local que acaba concentrando o meio e levando a um processo de corrosão sob depósito, mesmo depois que a água retornou à condição ideal. Sob este depósito, o hidrogênio formado no processo corrosivo não consegue evoluir e aumenta sua concentração, proporcionando a condição de entrada no aço. Como a temperatura local está mais alta e existe uma grande concentração de hidrogênio, ocorre o ataque pelo hidrogênio, que é a formação do metano, CH4, onde 4 átomos de hidrogênio combinam com o átomo de carbono do aço e formam um gás dentro do metal, criando alta pressão interna e descarbonetando, enfraquecendo o aço e promovendo trincas que levam a uma fratura frágil do tipo janela. Então, nesse vídeo aí tem algumas coisas que eu gostaria de frisar. Primeiro, quando você tem um meio ácido, o meio ácido ele é um meio que está cheio de H+ em solução. E você tem realmente um processo corrosivo mais intenso, com mais geração de hidrogênio, com certeza. Só que o hidrogênio ele não chega a formar uma pressão alta. Por quê? Porque ele evolui na forma de uma bolha, né? Então ele vai para o meio e aí você forma o H2 na água. Tá? Agora, quando você já tem um depósito, a corrosão que acontece sobre o depósito, o hidrogênio não consegue evoluir, por isso é que você vai criando uma concentração alta. E como o depósito também cria essa camada isolante, você acaba favorecendo a entrada e aquela região, na verdade, ela está numa temperatura superior à temperatura toda do resto do tubo. Então, você está com uma temperatura alta, está com uma pressão de hidrogênio alta, e aí você cria a condição de ter o HTHA. Então, agora vamos mostrar aqui uma figurinha aí, que o Guilherme fez para mim, de como acontece a entrada do hidrogênio durante o processo de corrosão, por exemplo. Então, aqui a gente tem uma estrutura cristalina, está lá, como mostrou lá, você tem um meio ácido com um H+ chegando na superfície, o H+ vai fazer o ferro liberar os elétrons que vão se combinar, você vai ter o processo corrosivo. Então, isso aqui é corrosão. Ferro 0 virando ferro 2+, é um processo de corrosão, um processo que você vai ter no afinamento. Essa redução do hidrogênio, o hidrogênio combinando com o elétron, vai formar o átomo. Então, você vê, você tinha o H+, que está em solução, na hora que ele combina com o elétron, ele vira o H0, que é o H atômico, e ele vai se acumulando aqui na superfície. Esse termo adsorvido quer dizer grudado na superfície do material, tá? E ele vai, quanto mais ácido for, mais geração de hidrogênio, maior quantidade de hidrogênio sendo gerado, maior concentração. Se a taxa de geração de hidrogênio for maior do que a taxa de evolução, por quê? Porque eles vão se encontrando e vão virando a bolinha, né? Se você tiver muito ácido, acaba que você aumenta a concentração e o hidrogênio entra. Então, na verdade, o hidrogênio entra por um gradiente de concentração. Ali na superfície tem muito hidrogênio, dentro não tem hidrogênio, o hidrogênio entra por difusão, né? E o que acontece? Quanto mais ácido, mais hidrogênio pode entrar. Só que quando ele entra, então eu tenho diferentes tipos de efeitos, dependendo do que é aquele material. Então, quando você tem materiais muito duros,
quando ele entra, ele pode causar um processo de trincamento, um processo de fragilização pelo hidrogênio, tá? Não é o caso de materiais de baixa resistência, tá? Ele pode também, se você tiver muito hidrogênio sendo gerado, ele pode entrar e aprisionar em sítios aprisionadores, as inclusões do material. Então, ele vai formar bolhas internas, que é o blister. E se você tiver em alta temperatura, então, somente se você tiver o depósito espesso é que vai criar essa condição. Para que você tenha o HTH, você precisa ter um depósito bem espesso e você precisa ter o processo de corrosão sob depósito. E aqui tem até do EPRI, os locais típicos onde você pode ter o dano, que ele chama pelo hidrogênio, em algumas caldeiras. E aqui mostra, então, que o mecanismo de falha em caldeira, ele é um waterside hydrogen damage. Então, ele é um waterside corrosion hydrogen damage. E é principalmente quando você tem a corrosão sob depósito. E aí a gente pode ver que aparece essa ruptura frágil. Você vê que as trincas são trincas onde na lateral da trinca está tudo descarbonetado e as trincas vão se interconectando e está descarbonetado por quê? Porque formou metano. Então, o metano o hidrogênio usou o carbono do aço para formar o metano, tá? E aqui está mostrando como é que tem. Uma coisa interessante também, né? Quer dizer, quando você tem o depósito espesso, aí você vê aqui os grãos do material, e isso aqui tudo são microtrincas. Aqui embaixo a gente vê o depósito espesso, e a gente vê a microtrinca, e a gente vê que está descarbonetado, porque as regiões elas não têm mais a perlita ali, né? Por quê? Porque o carbono ele está no carboneto e o carboneto está no ácido carbono de baixo carbono, ele está ali na perlita. Então, você vê que o material ele não tem mais perlita, então ele está descarbonetado e está todo microtrincado aqui e principalmente no contorno, porque são as regiões onde o hidrogênio vai se localizar, tá? Agora, essa coisa dos depósitos de cobre, eu achei muito importante colocar, até porque a gente já pegou falhas aqui de ataque pelo hidrogênio, porque tinham depósitos de cobre no tubo, né, no interno do tubo. Isso é quando você tem um depósito de cobre, você gera uma pilha e aí você tem uma quantidade maior de hidrogênio sendo gerado, tá? Então, isso aí é no caso de caldeiras. Agora, no caso de equipamentos de petroquímica que trabalham com hidrocarbonetos e o H2, né? O que acontece? Quando você tem uma alta pressão de H2, você tem aqui o H2 se dissociando em dois Hs aqui. Essa, aliás, é uma reação que ela vai para um lado e vai para o outro, tá? Nessa dissociação, quanto mais alta a pressão, maior é a concentração de H0, que é o átomo, e aí ele vai penetrar. Quando ele penetra, então está aqui, você teria um material que tem uma estrutura perlítica, o que vai acontecer? 4 átomos de hidrogênio se combinam com um átomo de carbono, e aí eles vão formar o metano. O metano é um gás, ele vai abrir uma microbolha interna no material. E o que acontece? O carboneto dissociou e você deixou o ferro lá sozinho. Aqui na esquerda aqui, a gente vê uma foto de MEV, onde tem uma perlita e você vê vários pequenas bolinhas aqui no contorno de grão. Esse aqui é um início do processo, né? Você está formando os blisters e daqui a pouco você vai começar a descarbonetar. Quando você descarboneta o material, ele fica assim. Então, você vê aqui uma região onde você tem a perlita que não está alterada, as regiões que você já está tendo descarbonetação e microtrincamento. Essa figura, por exemplo, é do próprio API, né, mostrando como é que é esse processo. E aqui a gente está no API, que a Camila vai falar um pouquinho mais à frente, mas de uma forma mais completa, a gente tem as curvas de Nelson, né? As curvas de Nelson, o que você tem? Você tem a temperatura, aqui está em Fahrenheit, esse lado aqui está em graus Celsius, e a gente tem aqui a pressão parcial de hidrogênio, né? Que a Camila também vai falar, né? Que é a quantidade de hidrogênio vezes a pressão total.
E aí a gente tem aqui as curvas que mostram, né, os diferentes materiais. E essas curvas, elas, como o Eric Clapton falou, elas foram alteradas recentemente, tá? E aí mostra que a gente tem um aço carbono que acima da curva, o aço carbono ele vai sofrer o dano. Depois a gente vem aqui com os cromo molibdênio, e quanto mais cromo, mais molibdênio, mais resistente ou resistente a maior temperatura no HTHA. E por que isso ocorre, né? Então a gente tem lá, né? Quer dizer, para que ocorra o ataque pelo hidrogênio, você tem que o hidrogênio entrar no material, se movimentar, encontrar os sítios, como os contornos de grão, e combinar com o carbono do aço, né? No aço carbono, tem um pouquinho de carbono dissolvido, mas o resto é na forma de cementita, em geral, na perlita. Também tem um pouquinho de cementita livre, mas é bem pouco. E na perlita. Então, é preciso, para você ter o ataque, para você formar o metano, é preciso que o carboneto ele se decomponha. E isso somente acontece quando existe a possibilidade de difusão do carbono, que é ali perto dos seus 200 graus. O que acontece quando você coloca, então, ácidos com mais cromo e molibdênio? Você acaba dificultando, primeiro, a própria difusão, depois você dificulta a dissociação do carboneto, e aí você acaba tendo que ter maior temperatura para ter a degradação. Por isso é que os cromo molibdênio, eles, quanto mais você tem, mais resistente não só à fluência, mas também ao ataque pelo hidrogênio, tá? E o aço inox? O aço inox ele não vai sofrer o ataque, então se você usar um aço inoxidável austenítico, você não vai ter esse problema. Você pode usar um cladeado, tá? E aí ele vai resistir, como se fosse aquela barreira que a gente viu lá na frente. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque tem alguns tipos de caldeiras que usam esses tubos coextrudados com clad pelo lado externo. Então, na verdade, a água está do lado interno, e a água ela pode gerar um processo. E se você não deixar no cladding externo, você não deixar o hidrogênio passar, aí você vai ter outros danos, como bolhas, por exemplo. Então, eu coloquei aqui, que eu não vou me estender muito, mas eu coloquei aqui, eu separei. Você tem o hidrogênio em fabricação, que é aquele finito, e você tem o hidrogênio em serviço. No hidrogênio em serviço, você tem em baixa temperatura e você tem em alta temperatura. Em baixa temperatura, você tem todos aqueles processos de fragilização pelo hidrogênio, formação de bolhas. Em alta temperatura, você já tem o ataque pelo hidrogênio, tá? E quanto maior são os teores de cromo molibdênio, mais você vai ter resistência, e se você tiver um aço austenítico, mais ainda. Eu coloquei também aqui a bibliografia que a gente usou, e é isso. Vamos passar agora a palavra para a nossa amiga Camila, ok? Meu nome é Camila Pena, eu sou engenheira química, mas eu sempre trabalhei nessa área de materiais desde o início da minha carreira, e me especializei em RBI, trabalhei aplicando RBI durante 10 anos para refinarias petroquímicas aí do Brasil, e mais atualmente, no último ano, eu agora sou professora do Instituto Federal Baiano. O Eric já apresentou um pouco o mecanismo, né? A Annelise falou também sobre como ele acontece. Eu vim trazer para vocês uma visão mais aplicada, né? Então, aqui nessa tela, a gente tem a explicação resumida do que é esse dano no API 571, que é o API dos mecanismos de dano, né? Pelo API 571, o primeiro item necessário para que você tenha esse dano é o tipo do material, né? Que seria um aço carbono e um baixa liga, né? Que seria carbono e molibdênio ou cromo molibdênio. Além disso, você precisa de ter o hidrogênio, né? Nesse caso específico, que é para o HTHA, esse hidrogênio, ele tem que estar relacionado a uma concentração alta. Por quê? Não basta ter só o hidrogênio. Aqui eu estou falando do hidrogênio dentro do fluido de processo, né?
não basta ter só o hidrogênio, ele tem que estar numa pressão parcial, que é esse quarto item aí, pressão parcial de hidrogênio maior do que 3,5 kg. O que isso quer dizer? O conceito de pressão parcial é o seguinte, para você calcular essa pressão, você precisa calcular a fração em concentração molar que esse gás está dentro da corrente. Por exemplo, né, se eu tiver 50% de hidrogênio na corrente lá do meu fluido, eu vou multiplicar, então, meio vezes a pressão total, né? Então, nesse raciocínio, para que eu tenha uma pressão parcial de 3,5 kg de hidrogênio, a pressão do sistema tem que ser no mínimo 7 kg. Porque com 7 kg, 50% de hidrogênio, eu consigo ter essa pressão. O que eu quero frisar com isso? Que não adianta só ter hidrogênio, tem que ter hidrogênio com uma concentração relativamente alta e principalmente uma pressão alta, porque só uma concentração alta com uma pressão alta vai dar uma combinação de 3,5 só de hidrogênio. Bom, além disso, eu tenho que ter temperatura acima de 177. Lembrando que essa faixa de temperatura, ela foi alterada nessa última revisão do API 941, né, que eles já falaram aqui, justamente porque naquele acidente de tesoura na Cortes, eles viram falhas de HTHA abaixo da curva. Então, eles acabaram abaixando esse limite, que anteriormente, a 2016, era 204 graus. Certo? Em termos do mecanismo, ele é uma difusão de hidrogênio dentro do aço, né, como a Anneli já explicou bem, e encontrando hidrogênio com carboneto, formando metano lá dentro da estrutura. O dano, ele pode ser uma descarbonatação interna, né, e uma fissuração pelo dano acumulado lá dentro, pelo metano, ou ele pode também ser uma descarbonatação superficial, né, onde ele não fica acumulado, mas ele pode também causar atritos. Isso reduz a resistência do alto, porque aumenta essa pressão, se for interna, gerando bolhas, cavidades e trincas, né? Também já foi falado bem. Isso você vai ter uma reduzida, você vai reduzir a capacidade de carga e pode levar a falhas bem catastróficas, né? Como a gente viu nesse acidente. E a resistência ao HTHA, ela é medida através, ou estimada, né, através das curvas de Newton, que eu vou falar mais um pouquinho. Aqui é só um exemplo, né, de uma micrografia mostrando aqui trincas internas de HTHA. Com relação à prevenção, né, a primeira e quase a única que hoje estão recomendando é justamente você usar o material adequado, ou seja, o material com elemento de liga numa quantidade adequada para a sua condição de operação, né, para você aumentar a estabilidade desses carbonetos e diminuir a chance deles reagirem com o hidrogênio. Se a situação for muito crítica em termos de operação, é recomendado também você usar o CLED de inox austenítico, né? Em refinarias e petroquímicas, isso é muito comum. Outra questão importante que ainda não foi falada é que, até hoje, a inspeção ela é considerada um método não eficiente para detectar esse mecanismo, certo? Tem algumas áreas que você poderia fazer algum tipo de réplica metalográfica e tentar olhar com microscópio, mas, assim, isso é muito dependente de técnicas muito específicas e, principalmente, da habilidade do inspetor. Então, eu trouxe aqui um trecho do API 581, que também, o API 581 é a norma do RBI, e ela tem lá o HTHA como um dano que o RBI calcula. E devido a essa revisão que foi feita no API 941 das curvas de Newton, o 581 também foi revisado. E ele fala exatamente isso, que a inspeção ela não é suficientemente confiável ainda para garantir a integridade física e impedir esse dano, certo? Só chamando mais uma atenção dentro do API 581, a gente tem o que a gente chama de efetividade de inspeção.
Ou seja, quais são as técnicas recomendadas e com níveis de efetividade para um certo mecanismo de dano. No caso do HTHA, essa tabela foi retirada. Então, quando você abre a norma, está escrito assim, não existe efetividade de inspeção para esse mecanismo. Muito relacionado com o que aconteceu na revisão das curvas de Nelson e ficou todo mundo sem saber o que fazer, certo? O outro tema que eu vou falar, que o Eric me pediu, é um pouco relacionar o processo, né? O processo com o dano, né? Que é muito o que o RBI tem a intenção de fazer. Né? Então, o RBI, ele junta as condições de processo, o fluido, a interação dele com o material, para que o dano seja, então, previsto e a inspeção seja feita focada naquele dano. Por que eu vou falar hoje do processo de refino de petróleo? Porque o acidente, né, que a gente vai tá tratando aqui, foi numa refinaria e até agora a gente só falou do dano e o que aconteceu, mas o que fluido era aquele, né? Por que aquele fluido interagiu com aquele material e causou aquele dano? Né? Então, eu vou falar rapidamente com esse foco, né? Também eu acho que é uma lacuna muito grande que a gente tem no Brasil, no pessoal da inspeção, essa ligação com o processo, né? O processo sempre fica muito separado da inspeção. E eu sempre levantei essa bandeira de, não, gente, processo e inspeção tem que trabalhar junto, porque se a planta parar, é tudo que para. A produção para, o processo para. Então, é mais ou menos nesse sentido, para tentar trazer para vocês uma aproximação maior do processo. Bom, essa figura aqui é bem geral, mas ela é só para mostrar o fluxo, né, dos fluidos dentro de uma refinaria. Então, o petróleo está representado nesses tanques, ele entra, ele é aquecido e vai para uma coluna, que é a primeira etapa, que é a destilação. Dessa coluna saem várias saídas de fluidos, mais leves ou mais pesados, que podem passar por outros processos ou tratamentos, para então chegar nos produtos finais aqui, né, que seriam os combustíveis, os óleos, e outros produtos que vão para as indústrias químicas e petroquímicas. Independente do tamanho da refinaria ou dos processos que ela escolheu ter, que estão relacionados muito com o tipo de petróleo, eles sempre vão ter pelo menos uma unidade com essas três classes. A primeira é a destilação, a segunda é a que a gente chama de processamento químico e a terceira é o tratamento. A destilação, ela é aquele primeiro processo que eu acabei de mostrar, mas qual que é a importância dela? A importância dela é que ela recebe o petróleo bruto, do jeito que ele foi extraído, né? Então, ele é aquecido e da destilação, todas as outras unidades na refinaria são alimentadas por essa unidade, né? Então, as entradas vêm todas daqui. E, bom, então a destilação é um processo físico de separação, onde as frações vão ser separadas por ponto de ebulição, que também está relacionado ao peso molecular de cada hidrocarboneto. E aqui em cima eu vou ter os mais leves, aqui embaixo os mais pesados. Aí tem aqui alguns que estão indo para outras unidades, como, por exemplo, craqueamento, alquilação e reforma. Eu vou focar aqui na nafta, porque a nafta é o fluido lá do acidente, né? Então, a nafta, ela sai da torre e ela pode passar por uma unidade de reforma catalítica para melhorar a característica dela, mas muita nafta vem também aqui dessa unidade de craqueamento, que eu vou falar agora por quê. Bom, então, depois da destilação, a gente tem o que chama processamento químico. O processamento químico, a característica dele é que não é um processo físico, como a destilação, é um processo químico. Então, tem que ter reação química. E a unidade mais importante dessa parte é o que a gente chama de craqueamento catalítico. Por que existe essa unidade? Porque a proporção que sai na coluna de destilação, ela não é adequada ao mercado. Então, eu quero maximizar a quantidade de gasolina. Mais ou menos 40% é só que a gasolina que sai da torre. Então, o que eles fazem? Eles pegam as frações pesadas de óleos que eu não quero,
que não me dá valor comercial bom e quebro. Então, nessa figura aqui, ó, eu tenho esse aqui está representando um óleo pesado, e eu quebro essa molécula, isso aqui também está representando a quantidade de átomos de carbono, né? Cada ponto representa 4 átomos de carbono. E aí eu quebro essa molécula em outras menores. Então, aqui eu estou transformando óleo pesado em diesel, querosene e gasolina, que está representado aqui pelas bolinhas amarelas, né? Então, a gasolina ela tem uma faixa aí de 6 a 10 átomos de carbono na média, né? Então, é isso que o craqueamento faz. E aí ela sai daqui e depois segue lá para a corrente de gasolina lá em cima. Só que tudo que sai ou da torre de destilação ou do processamento químico não está com as características ideais para ser vendida como produto. Por quê? Tem impurezas, tem contaminantes, né? Os principais são enxofre, nitrogênio, oxigênio e água. Então, eu tenho, por exemplo, tratamento com ácido sulfúrico para tirar nitrogênio, oxigênio e alguns sólidos. Eu tenho absorção, que tira água. Mas o tratamento mais importante que existe é o para tirar enxofre. Porque o enxofre, lá no final, se ele ficar no combustível, ele vai, durante a combustão, vai produzir muitos gases de enxofre, né? SO2 e SO3. E aí tem toda a questão da poluição, da chuva ácida. E tem questões também relacionadas ao próprio motor, né? Dos veículos. Então, nessa unidade que a gente chama de HDT ou HDS, o que ela faz? Ela faz um tratamento daquela, no caso eu vou falar da nafta, porque é do acidente, então a nafta tem enxofre. Então, primeiro eu tenho que tirar o enxofre de dentro da nafta, através de uma reação com hidrogênio. E depois que esse hidrogênio saiu de dentro da nafta, que ele virou H2S, eu lavo essa corrente. O mais comum, no caso, para esse fluido, é você lavar com amina, que é a que a gente chama DEA. E essa amina vai tirar, vai absorver esse enxofre. Bom, aqui eu trouxe um fluxograma, ele é meio grandinho, mas é só para vocês entenderem o que é esse hidrotratamento e onde que está lá aquele acidente, em qual parte desse fluxograma. Eu vou chamar a atenção aqui para uma parte menor, mas aqui, basicamente, a carga ela está entrando aqui, está sendo representada por essa corrente vermelha, então ela entra, então a nafta está chegando aqui na unidade, ela passa por 2 trocadores de calor, então essa nafta ela é aquecida, ela passa por uma torre rapidamente para tirar oxigênio, para não deixar que esse oxigênio lá dentro do reator cause problemas de corrosão, e ela segue então para a bateria de aquecimento para ir para o reator. Então, aqui, esses são os reatores, onde vai acontecer aquela reação de HDT, de HDS, em que, qual que é a principal reação? Eu tenho uma cadeia carbônica da nafta, e dentro dessa cadeia eu tenho um enxofre, representado aqui por esse SH. Né? E aí, eu coloco o hidrogênio, esse hidrogênio reage com esse enxofre, deixando a cadeia sem enxofre e formando H2S, né? Sendo que esse aqui, a maior parte, vai ficar líquida e o H2S gasoso. Bom, então, mas eu preciso aquecer, porque essa é uma reação que ocorre a alta temperatura. Então, eu passo por esse trocador que está chamando aqui de P4, depois eu vou para um forno, porque a temperatura ainda tem que aumentar mais, né? Em torno de mais ou menos 400 graus. E então, entra na bateria de reatores. E aqui dentro desse reator, desses reatores, vai acontecer aquela reação. Lembrando que antes de entrar antes dele ser aquecido, ele recebe uma corrente aqui, essa corrente amarela, que é justamente o quê? O hidrogênio. Porque quando entrar no reator, o hidrogênio já tem que estar aquecido para acontecer a reação. Bom, esse P4 ele é importante porque ele é justamente um exemplo do trocador que falhou lá no acidente. Então, só chamando a atenção que depois que o efluente sai do reator, ele é resfriado e ele passa nesse trocador de novo. Né? Ou seja, eu tenho a carga do reator trocando calor com o efluente do reator. E é exatamente isso que aconteceu lá no acidente. Depois disso, vai ter separações, tratamentos, e então eu vou ter o meu produto já pronto.
E aí, voltando para a refinaria, depois que eu passei em todos aqueles tratamentos, finalmente eu tenho o armazenamento dos produtos e a comercialização, né? Então, aqui a gente finaliza a parte do processo da refinaria. Bom, e aí agora eu volto para o acidente, né? Então, a gente teve aquele acidente na refinaria de Tesouro, em Anacortes, em 2010, onde houve o rompimento do casco de um trocador de calor, com vazamento de nafta e hidrogênio, com explosão durante 3 horas, né? Então, isso aqui são os trocadores que sobrou deles, né, talvez. Lá no fluxograma eu representei por um único trocador, mas na verdade é uma bateria, né? E essa é a figura que está no relatório lá do acidente. O trocador que falhou, né, que teve a ruptura, foi esse. Mas aqui, olhando pelo processo, a gente tem aqui a alimentação de nafta, já com hidrogênio aqui, e ela vai entrar no trocador, né? Primeiro ela entra pelos tubos aqui, passa dentro dos tubos, e sai aqui em cima, já com temperatura maior, para passar pelo forno e então entrar no reator. Lembra que eu falei da pressão parcial de hidrogênio lá no início? Olha aqui, a pressão de operação dessa corrente aqui, que é mais ou menos a pressão que vai estar no reator, é 45 quilos, né? Ou seja, a pressão total. Nesse caso aqui, eu só preciso de ter, né? Eu falei, para você ter HTH, você só precisa de ter 3,5, né? Então, nesse caso, se eu tivesse só 10% de hidrogênio, já seria suficiente para eu ter a pressão para ter o dano. Ou seja, 10% de hidrogênio nessa corrente daria 4,5 de pressão. Mas 10% é um valor médio, mas pode ser que tenha mais, certo? Porque o hidrogênio ele tem que estar em excesso para garantir que todo o enxofre reage. Então, ele entra no reator e depois ele passa trocando calor com o efluente do reator, que está representado aqui pelo vermelho, né? A gente vê lá na falha que ocorreu pelo lado do casco, ou seja, por esse fluido que está saindo. Aí alguém pode perguntar assim, mas a corrente que entra tem muito mais hidrogênio do que a que sai. Verdade. Só que lembra que eu falei que o hidrogênio está em excesso? Então, não importa em qual das duas correntes, ele vai estar com uma pressão pressão parcial acima de 3,5. E tem a questão também que a temperatura do lado do casco é um pouquinho maior, né? Apesar que todas as duas estão bem acima do valor limite, né, para ter, mas quanto maior a temperatura, maior vai ser o dano. Então, isso aqui mostrando o processo aconteceu aqui. Essa é uma foto, né, do que aconteceu. Além de romper o casco, o tubo ele dobrou, né, com a força lá no caso da explosão. Bom, e aí aqui eu mostro a curva de Nelson. Qual que foi a importância desse acidente? Esse foi o primeiro fato que eles determinaram que estava havendo HTHA abaixo da curva. Isso quer dizer o quê? Aqui, ó, eu tenho, deixa eu pegar as linhas, como ele já mostrou, essa linha aqui é a linha do aço carbono com tratamento térmico, e a de baixo é a 100. Isso aqui nem existia antes, só existia uma linha de aço carbono, e daqui para cima já começava as linhas do crômio e molibdênio. Na teoria, é assim, você pega a sua temperatura e a sua pressão parcial de hidrogênio, vê onde você está, né? Então, por exemplo, você pegar aqui 400 Fahrenheit e 500 pressão parcial, eu estou aqui. Então, eu estou embaixo da curva. Isso quer dizer que eu posso usar esse material, certo? Que não vai me dar problema. Agora, se eu tivesse 500 e 700 temperatura Fahrenheit, eu não poderia usar. Então, é assim que a curva é utilizada. Você faz o cruzamento da sua condição e vê qual material que fica dentro da região. O que aconteceu? O acidente de Anacortes, ele estava, teoricamente, né, abaixo da curva, e mesmo assim aconteceu. Essa já é a curva revisada, então o acidente ele gerou essa discussão e toda essa revisão que ainda está sendo discutida até hoje, apesar de já ter saído em 2016. Então, a primeira coisa é essa, ou seja, para você usar, né, você vai botar o material, vai relacionar material, temperatura e pressão parcial, e eles colocaram aqui na curva, tá vendo essas estrelinhas?
são 7 estrelinhas, todas elas são casos de acidentes que ocorreram com equipamentos que estão abaixo da curva, tá vendo? A condição deles está abaixo da curva, mas teve HTHA, né? Teve dano. E aí, com isso, eles criaram essa curva de baixo, falando que essa aqui são aços carbonos não tratados termicamente, meio para tentar justificar isso. A questão é que aquele trocador que falou, como eu já disse, ele estava numa condição bem abaixo. Então, aqui era a curva de Nelson, ele estava nessa região, né? Porque não é um pontinho, porque tem uma variação. E essa foi a grande questão. Ela estava 50 graus abaixo da temperatura determinada na curva de Nelson. Outros fatores agravantes para isso, né? Porque só pela curva... a princípio nem era para ter ocorrido, é uma questão que a Annelise já falou, que nesse caso também serve como uma segunda forma para tornar o problema pior, né? No caso, o tubo, ele está com depósito, né? E da onde que vem esse depósito? Depois que ele passa pelo reator, ele começa a resfriar. E nesse fluido, eu tenho compostos tipo amônia, tem um pouco de cloreto. Então, é muito comum, tem o H2S, e é muito comum formar ensaios, como cloreto de amônio e bisulfeto de amônio. E esse sal, ele forma exatamente no resfriamento, quando a temperatura está baixando. E aí, esse depósito causa um aumento da temperatura, porque você não consegue ter a troca térmica, etc. Então, pode ser que eles estavam fazendo o controle da temperatura para o HTHA, mas pode ser que em alguns pontos essa temperatura estava muito maior, porque estava tendo esse problema de depósito, que também é considerado um problema operacional, né, de controle de processo. E, por último, teve a questão também que eles estavam com os problemas lá na instrumentação, justamente no trocador que deu problema. Ou seja, pode ser que a temperatura não era exatamente aquela que eles acham que estava sendo avaliada. Bom, e aí, algumas lições aprendidas é que, primeiro, para evitar HTHA, a primeira coisa é use o material correto. Certo? Não fica ali, tipo, confiando demais naquela curva, né? Não deixa... ou seja, aço carbono, agora, para construir um equipamento novo, dificilmente alguém vai usar. Além disso, o tratamento térmico para esse mecanismo, ele não é uma boa salvaguarda, ou seja, ainda melhor escolher o material ligado. E a questão da inspeção, que eu já falei também, né? Ou seja, a inspeção, ela não vai detectar esse dano de forma efetiva para você confiar nela como sendo a sua ferramenta para evitar que você tenha um dano e um acidente. Aqui é um outro exemplo de um equipamento que também falhou, ou seja, uma daquelas 7 estrelinhas, além de ser tesouro, esse aqui foi outro. Com isso, toda a norma foi revisada, como eu já falei, com novas curvas de Nelson abaixo daquelas, né? E aí, eles inseriram mais aquela do tratamento térmico, apesar deles não acharem que faz tanta diferença, né? Mas, ainda assim, eles colocaram para justificar essas estrelinhas que ocorreram em equipamentos de aço carbono que não eram tratados termicamente. Mas não é para confiar nisso, também falaram isso. Bom, e a última reflexão que eu queria deixar é que ainda tem uma lacuna bem grande de conhecimento sobre esse assunto, porque isso foi revisado, eles tiveram que fazer uma série de coisas, mas tem vários equipamentos aí que são de aço carbono, que estão operando nessas condições abaixo da curva há anos, e se todas as refinarias petroquímicas fossem trocar esses equipamentos, ia ser um investimento enorme. Então, assim, é um problema que está todo mundo, os PH das petroquímicas, todo dia lembra disso e ficam com medo, porque até hoje eles não conseguiram fechar, né? Ou seja, onde na curva que pode acontecer e onde que não pode. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Então, bom, assim, apesar de a gente não ter ainda tão definido como que a gente pode estar identificando o HTHA, eu acho que, essa é uma opinião minha, né, as normas também trazem alguma coisa, principalmente o API 571 e o próprio 941, né, que trazem algumas técnicas que conseguem ajudar a identificar danos que podem ser
indícios de formação de HPHA, né? Então, o primeiro passo que eu considero é lá no plano de inspeção, né? Aquele estudo detalhado, onde a gente vai justamente ver tudo isso. Será que meu material é suscetível a esse mecanismo de dano? Será que ele está operando dentro de uma faixa de temperatura e pressão a qual o dano pode se manifestar? Então, tudo isso começa naquele plano de inspeção, né? E aí a pergunta, né? Então, como é que eu consigo identificar esse HPH? É necessário ter o pensamento crítico, né? Será que essa evidência que eu encontrei é condizente com aquilo que eu estou supondo, que eu estou acreditando que seja? Então, assim, as análises a serem feitas, né? A gente busca regiões que têm evidência de descarbonatação, né? Equipamentos que foram fabricados em aço carbono baixa liga, né? Liga de cromo e molibdênio. Temperaturas acima de 177 graus, né, Camila? Eu coloquei aqui. Pressão parcial de hidrogênio acima de 3 kg. A presença de microfissuras, né? Algumas vezes a gente não consegue ver elas de maneira superficial. Há relatos na API que elas se manifestam aproximadamente a 2 milímetros abaixo da superfície. A questão da formação de bolhas, que aí vem aquele caso que não obrigatoriamente pode ser a formação de CH4, ou a própria bolha de hidrogênio mesmo. E assim, em vasos que têm revestimento interno como clad ou solder de overlay, esse mecanismo ele se manifesta se houver desplacamento, né? Se a solda não tiver uma fusão ali satisfatória. E aí a pressão parcial de hidrogênio acima das curvas de Nelson pode, devido à limitação do material, pode estar favorecendo a suscetibilidade desse mecanismo de dano. Então, assim, o API ele traz algumas técnicas de ultrassom, basicamente. Ele recomenda alguns ensaios como o Phased Array, o TOF, ou a técnica do Albert, né? Que é uma técnica de retroespelhamento. Bom, eu não sou especialista em técnica de ultrassom, até convidei um colega que é nível 3 para estar conversando com a gente aqui, mas ele não pôde participar, a gente discutir isso num outro encontro. É necessário que o profissional tenha conhecimento sobre o assunto, seja um especialista na área de materiais, de corrosão, né? E já tenha experiência nesse assunto para poder estar validando uma possível formação daquele dano, né? Então, basicamente era isso que eu queria estar passando para vocês aqui. Eu agradeço a atenção de todos